Meio-dia, 6 minutos, de volta para falar sobre política, com a volta dele, Paulo Roberto. Bem-vindo, meu amigo. Estou de volta. Pois Você é. conhece o Rui Dantas, nosso colega jornalista lá em João Pessoa? É de Souza, né? Está em João Pessoa. Exatamente. Aí Rui Dantas costuma dizer no rádio que não é só bala que mata, não. Saudade também mata. Pois é. Eu estava com saudade de vocês E aqui. esse negócio é uma cachaça, né? A gente sempre Pô, fala. rapaz, é verdade. É. Pois bem, vamos à luta. O presidente Lula está em Salvador, capital baiana. Chegou ontem à noite, pernoitou. Hoje tem aquela festa Independência da Bahia, é assim que o povo fala, o 2 de julho. E daqui a pouco, depois do almoço, Lula vai a Buenos Aires participar da cúpula do Mercosul. Mas ontem, no evento para o pessoal do agronegócio, no Palácio do Planalto, Lula aproveitou para defender Fernando Haddad e o seu ministro da Fazenda. Vamos acompanhar. Companheiros, eu queria que vocês soubessem o seguinte: poucos países do mundo têm o ministro da Fazenda com a seriedade que o Haddad tem. Poucos países do mundo. Esse país teve poucos. Esse país teve muito poucos. Eu via na televisão a quantidade de bravata que o Guedes fazia nesse país. O Guedes nunca pediu favor para ninguém. Ele tentava numa veda de forma desaforada, ditava regra de fazia. Por que ninguém cobrava estabilidade fiscal no governo passado? Por que ninguém cobrava o teto de gastos? Que foi possivelmente o momento mais irresponsável desse país. Pois é, e Lula estava de língua afiada no dia de ontem, aproveitou também para dizer que não existiu no Brasil até hoje um governo sério como o seu e aproveitou para dar umas cutucadas, umas alfinetadas no seu antecessor Jair Bolsonaro. Vamos ver. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero Pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Direcionadas essas flechadas a Jair Bolsonaro. Então a gente confirma os pouquíssimos compromissos da agenda oficial do presidente Lula para o dia de hoje. Aqui está, Lula participou dessa caminhada lá no Largo da Soledade, em Salvador, comemorações. 12h45 parte para Buenos Aires, onde chega 4 horas depois. Essa cúpula do Mercosul está programada para amanhã. Então hoje não tem compromisso oficial, embora o presidente Lula tenha o desejo, a vontade já externada de visitar a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar. Mas até agora, 11 horas da manhã, as autoridades do judiciário argentino não haviam autorizado ainda essa visita. E o advogado-geral da União, Jorge Messias, veio a público ontem, deu uma entrevista para dizer o que foi que Lula pediu a ele para fazer junto ao Supremo Tribunal Federal em relação àquela coisa do IOF. O Congresso, como você sabe, acabou cassando o decreto de Lula. E Lula orientou a AGU para que fosse ao Supremo Tribunal Federal. E Jorge Messias explica. Bom dia a todos, bom dia a todos os profissionais de imprensa que aceitaram o nosso convite para participar hoje desse anúncio. Eu gostaria de comunicar a toda a imprensa, a sociedade brasileira, que o presidente da República nos solicitou, e por assim cumprimos, que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade, em que nós estaremos, neste momento, apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Queda de braço, né? Queda de braço grande, forte. Hugo Mota está em Lisboa, capital portuguesa, Lula viajando para a Argentina. Tem bombeiros de um lado e do outro em ação, mas tem gente jogando gasolina também para ver se a coisa ceder um pouco mais. Você sabe e aí depois, quando vem o resultado do Supremo, aí quem perder vai dizer que o Supremo... Está aliado do governo, né? Aí a confusão está feita, né? O Congresso, aliás, já vem dizendo, através de alguns dos seus expoentes, que tem uma tabelinha do Supremo com o governo. É o que o pessoal diz lá para o Brasil. E por uma dessas coincidências, Alexandre de Moraes é o relator que vai observar essa ação aí. Caiu no colo dele, uma vez que Gilmar Mendes estava fora do Brasil. Não, ele já está cuidando de outras. Os pepinos que tem todos, o pessoal joga para Alexandre de Moraes.
Nós vimos agora há pouco o governador João Azevedo falando aqui sobre a inauguração das reformas da primeira Ciretran, ontem também a entrega do conjunto residencial que você acompanhou. E o vice-governador Lucas Ribeiro se pronuncia agora na nossa coluna sobre mais essas ações do governo. Essa reforma aqui, muito importante para trazer um atendimento melhor para o cidadão. Aqui a gente também tem que falar de como era antes, né? Não apenas o espaço interno do prédio, mas também na área externa, onde todo mundo sabe que tinha muitos carros aqui aguardando o leilão e através de um trabalho muito sério aqui do Detran, foram leiloados mais de 5.000 veículos. Hoje vocês veem um pátio limpo, né, sem nenhum problema aqui dentro. Portanto, é uma entrega muito importante que se soma a ela. Logo mais vamos fazer a do Aqua Club, o residencial. São 244 apartamentos que serão entregues hoje também para o cidadão. Muito bem. E agora vamos à boca maldita. Como o presidente Lula estava ontem com a língua bastante afiada, a gente separou a boca maldita exatamente com o presidente Lula. E é nesse trecho da boca maldita onde ele fala na honestidade do seu governo e fala sobre os produtos que o Brasil anda exportando. Preste atenção, você, Anchieta, e você, telespectador, aos produtos que Lula escolheu para citar das exportações brasileiras. Boca maldita de hoje. Quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Ele soltou um palavrão aí que a gente contou. Agora, quem danado importa? Bico de codorna, rabo de galinha. Serve para quê, Anchieta? Sei não, meu amigo. Vou procurar saber, viu? Porque essa foi demais, meu amigo. Coisa do presidente Lula. Pelo amor de Deus. É isso, Anchieta. Ô, Paulo. Bom lhe ver. Boa sua volta aqui. Bom também viu? reencontrar vocês. Até amanhã. Meu, até amanhã. Até amanhã. Então vamos a Brasília agora saber outras notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta. Cumprimentos a você, ao nosso telespectador. Alegria de voltar de Brasília nesta quarta-feira, 2 de julho, para levar as informações e atualizar você, nosso telespectador, com os temas importantes de hoje aqui no Congresso Nacional. Ontem, no final da tarde, aqui no plenário da Câmara, no púlpito de entrevistas no Salão Verde, líderes da base do governo fizeram uma coletiva onde buscaram exatamente traçar uma pauta propositiva em cima de todos esses desencontros que têm ocorrido, governo federal, Congresso Nacional, governo recorrendo ao Supremo em cima de projeto já aprovado no Congresso Nacional, enfim, uma busca exatamente de arrefecer, de dar uma diminuição nesse choque que a gente está tendo no momento, principalmente na relação Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Os líderes participaram, um dos líderes que esteve no evento foi exatamente o deputado Gervásio Maia Filho, do nosso estado. Eu conversei com ele e ele falou exatamente dessa iniciativa e desse momento político aqui no Congresso Nacional. Conversei ontem com o presidente da CMO, o senador paraibano, Efraim. Conversei hoje com o presidente Hugo Mota, que já estava em Lisboa. Ontem nós tivemos uma reunião técnica lá na CMO e a gente está, em virtude do adiamento da vinda da ministra, a ministra Simone Tebet justificou a mim ontem que tem um encontro com o presidente Lula no Mercosul, me parece que na Argentina, e pediu que a gente pudesse remarcar para a próxima terça-feira. Então, em virtude desse adiamento, a gente está conversando com o presidente Davi, com o presidente Hugo, também com líderes e com o presidente o senador, o presidente Efraim, para que a gente possa montar uma agenda que atenda ao regimento, ao cumprimento dos prazos, para que a gente possa ouvir as partes interessadas e votar o melhor texto possível. As informações de Brasília, exclusivo para a Rede Ita no Em Dia, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Vamos voltar a falar.